Já podemos começar, Felipe, porque eu quero que você volte. Eu sei que você tem muito mais para falar, mas a gente já tem 2h10. Já tem então 2 horas, gente? Meu Deus do 10. céu, olha. E agora voou, porque quem está assistindo com certeza não sentiu o tempo passar. E eu tenho algumas perguntinhas para fazer. Por quê? Porque os seres... Você sabe que o universo ele é vastíssimo. Eu costumo dizer que nós estamos num aquário, caminhando para viver num lago, mas existe um vasto oceano com todo tipo de ser possível e imaginável. Então, o que você conhece é uma parte, o que outro conhece é outra parte, e a gente vai juntando esse conhecimento para ter uma noção do todo. As informações que eles passaram para vocês bate com o que os seres passaram para nós, agora por canalização. Porque o ser que a gente conversava não tinha corpo. Não tinha corpo físico e não tinha, digamos assim, interesse em ter tecnologia para criar esse corpo. Entendeu? Ele não tinha. O Lai, ele tinha o corpo sutil e ele encontrou uma pessoa que conseguia. Ele explicava que era assim: ele mandava as ondas mentais dele para um determinado recipiente, o mental da canal, da paranormal, subia até lá, eles codificavam para o entendimento dela e ela como que mediunizava, ela não interferia, tanto é que a consciência dela ficava separada do corpo, ela escutava, mas não tinha condições de interferir. Vamos dizer, se ela quisesse alguma coisa, ela mentalizava para eles, por exemplo, se ela estivesse canalizando muito tempo e ela quisesse ir no banheiro. Aí, olha, ela mentalizava, olha, eu estou querendo ir no banheiro. Aí eles, então, interrompiam, ela ia e depois ela retornava e eles retomavam. Então, cada, vamos dizer assim, tipo de ser ele encontra a melhor maneira para eles canalizarem. Por isso que, de repente, como o de vocês, o Urandir, fez essa, vamos dizer assim, esse pedido para que fosse só físico, até porque estava sendo ridicularizado, estava sendo... Isso foi antes. Isso foi antes. Ele já prevendo, ele já falou, bem, eu só concordo com uma condição. Toda a nossa relação tem que ser física, verbal e cara a cara. Até porque, justamente como eu falei no começo, para você ter a garantia da fidedignidade das informações. Porque se vem um cara e fala, a gente escuta, grava e filma, né? Pô, você vai, como é que eu vou manipular? Ah, não, ele falou isso aqui, eu escutei aqui. Isso não existe em Dáquila. Tudo é gravado. Chega a um nível tão engraçado, porque com essa história de Ratanabá, da Amazônia, a gente tem várias bases na Amazônia. Tem 30 anos essa pesquisa. As pessoas pensam que é agora, não é. Começou ano passado porque a gente fez uma filmagem, contratamos um LiDAR para fazer o escaneamento a laser de uma determinada... Aí o pessoal entrou no alvoroço, né? Porque começou com as provas de alto nível, não dá mais para ridicularizar, né? Aí fica ridículo eles, né? Então, o que acontece? Tivemos exposição para a realidade indígena. Fomos em várias reservas. As pessoas não sabem, até o Urandir não gosta que falem, mas eu faço questão. Chegamos em determinadas tribos lá, os índios morrendo de fome. Fome! Com osso aparecendo, as crianças em inanição lá morrendo de fome. Criminoso. O Urandir ficou, quase teve um treco. Cansamos de mandar buscar na cidade caminhão de comida para distribuir. Ele detesta. Por favor, desculpa, ele detesta, ele não quer que fale isso, mas eu preciso, porque assim, é surreal. Não, pode falar, então, pode falar. Os indígenas todos ficaram muito... E também, eles sabem de Ratanabá.
E falamos, uai, vocês estão falando para a gente. Então a gente criou um elo muito grande. E no começo desse ano, de 2023, fizemos um grande evento aqui em Dáquila, a TVCH televisionou, demos uma grande plataforma para 20 etnias indígenas, vieram aqui, fizemos a voz das etnias, foi fantástico. Daí nasceu a CPI das ONGs, aí em Brasília, por causa disso, dessa situação. E aí o que acontece? Descobrimos que algumas etnias conversam com os seres também, como nós conversamos. Inclusive, tivemos um encontro com a nação Chavante, do Roncador, que sabem muito, muito, tem lugares lá muito interessantes. Veio um grupo com o ancião, o cacique e uma turma. Pessoal, Caro Bilu apareceu, conversou em Chavante com eles. Em Chavante, que a gente ficou estarrecido. Não só o Bilu, como outra ocasião, veio outro ser que chama... Eles têm os apelidos, né, para facilitar. Ítalo, que também veio, conversou em Chavante. Eles criam nomes que possam ser pronunciáveis para nós. Não é nem pronúncia, mas para facilitar, dá um apelido, vamos dizer assim, né? E ele veio e falou em Chavante também, só que o ancião ficou muito tocado. O ancião, que depois ele explicou para a gente. Ele falou conosco no Chavante antigo, que na tribo só eu sei, porque eu sou ancião. Ou seja, o Chavante ficou assim estarrecido e justamente explicou para a gente, o ancião depois, ele está fazendo o quê? Prestigiando a nossa ancestralidade, que teve contato com eles também. Ou seja, é um negócio impressionante a coisa. Entendeu? Então, foi mais nesse sentido, não é? E também porque quando você senta, como sentamos nós, nos vários grupos, grupo de tecnologia, grupo da genética, né? Eles sentam e começam a passar a explicação, tecnologia, de como montar, fazer... Porra, tem que ser filmado e gravado, a gente tem que ouvir 1000 vezes, porque não é fácil. É complicado. Deixa eu te falar, essa moça, essa canal, eu a conheci em 91, e eu fui chamada para mostrar, explicar para ela que ela não era doida, porque eu estudava metafísica e canalizações, né? E que realmente as canalizações você sabe que a parte anímica do ser humano ela é muito forte. O ego é muito forte. Então você tem que filtrar. O próprio pessoa que está canalizando, ela está praticando até chegar a um nível de perfeição. Como toda tecnologia, nova tecnologia. E eu acredito que as futuras comunicações na Terra serão telepáticas, né? Então, essa moça, ela falou bem assim, olha, eu não acredito que eu estou canalizando, a menos que eu veja vocês na minha frente fisicamente. Aí eles falaram, tá bom, então, vamos marcar o encontro na floresta, vocês, o guia espiritual, que seria o guia espiritual, é o que está no plano mais próximo da Terra, né? O Rinso, o guia dela, terreno extrafísico, vai explicar para vocês onde e quando, e nós vamos encontrar vocês. E nós fomos 3 horas quer dizer, marcamos o dia, 3 horas de carro até uma determinada região. Quando chegou no local, ele falou, olha, entra, que é aqui. Aí nós chegamos, era um lugar que parecia que estava pronto para esperar a gente, entendeu? O carro ficou meio escondido da estrada, havia um descampado, nós ficamos lá, e aí simplesmente ela quase morre, porque eles falaram, a nave já pousou, e ele está saindo para se dirigir até vocês. E ela começou, eu vou morrer, dor, passando mal. Eu e o rapaz, a gente sentiu o campo mudar completamente, como se fosse uma pressão muito forte, mas a gente conseguia aguentar, a gente não sentiu dor.
A gente não sabe se é pela hipersensibilidade dela, pela condição de paranormalidade dela, aquilo ali resultou como algo dolorido e ela dizia: eu vou morrer. Chegou um ponto de ela gritar a plenos pulmões. E aí, quando ela: eu vou morrer, me leva daqui, me leva daqui. Aí cessa tudo. Olha, eu falo, eu arrepio só de lembrar. E aí cessou tudo. É como se tivesse ligado aquilo ali na tomada, a gente tá, e de repente, pum, tudo acabou, voltou ao que era antes. E aí, que era madrugada, nós tivemos que esperar amanhecer, porque não dava para voltar de noite, e ela chorando baixinho, chorando: me levem daqui, me levem daqui. Calma, a gente tem que esperar amanhecer para poder voltar. Voltamos. Primeira reunião que houve, eles falaram que o medo foi codificado para ela como dor. Então, tudo aquilo era fruto do medo inconsciente dela. E nós fizemos umas 6 tentativas. 6. Porque ela disse: eu quero que seja físico, senão eu não trabalho para vocês. E aí, na 6ª vez, eles deixaram pegadas. Nós conseguimos, ela já não sentiu dor, mas aí ele estava mais sutil. Então, ele só era visto no campo sutil. E aí, o que ele fez? Ele falou: eu tenho uma outra maneira. Começou a tirar ela do corpo dela e levar para a nave com plena consciência. Quando ela olhava para baixo, que via o corpo dela, ela começava a gritar: eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, por favor, não quero, não quero, não quero. Aí chegava na nave dando escândalo, via ele de longe, porque ele tinha 3 metros, não podia ficar muito perto. Por favor, me leve embora. Bom, resultado: na 6ª, 7ª ida, eles começaram a dar, ficava poucos minutos e voltava. Poucos minutos e voltava. Na 6ª ou 7ª, começaram a dar um líquido para ela, que aparecia um copo na frente dela, que nem a Bianca e o Hermínio falavam, não sei se você já ouviu, deve ter ouvido falar. Aparecia um copo, ela bebia e ela ficava mais calma. E aí começou toda aquela troca de informações, PPP, papapá. Ele já havia morado na Terra, mas na última catástrofe ele foi morar num planeta que não tinha mais karma. Ou seja, quem não é mais capaz de fazer o mal encarnaria. Inclusive, o planeta é vizinho, eu não gosto nem de falar, porque as pessoas vão lá, não veem nada, mas não imaginam que tem uma população no nível mais sutil. Então, existem várias formas. E eles também falavam dessa transformação que eles falavam para você. Eles também queriam que a gente divulgasse várias informações, porque é tão raro pessoas se dedicarem, quererem, se, né, largarem seus afazeres para se dedicar a isso, que por mais que no começo a pessoa não tenha a melhor intenção do mundo, com o tempo vai se ajustando, vai ficando bacana, e a coisa, eles não têm os mesmos juízos de valores, as picuinhas, as concorrências, os sentimentos de hostilidade. Eles querem trabalhar com a terra e com quem se dedica, né? Essa questão da terra convexa, né? Isso vai deixar para uma outra live, porque nem eu entendo. Eu não assisti o documentário, mas eu gostaria que você, quando você voltasse, você falasse. E a minha pergunta primeira é: de onde eles afirmam que vieram? Eles falam de nome de planeta? E se Sim. nesse sistema solar, nessa galáxia, ou não? Pois é, a situação é essa. Infelizmente, eu não tenho ainda o documentário da anomalia dos astros. Mas, de acordo com os seres, não existe sistema solar. Não existe. É uma construção. O analema solar em si já prova que não existe, que a Terra não gira em torno do Sol,
É totalmente Então diferente. só Nossa existe um equipe... planeta no universo todo. Não, é totalmente diferente, totalmente diferente. Não, é claro Nós, que o quando estivemos, espaço-tempo deles é quando diferente. nós estivemos, nós, quando eu digo Dáquila, fizemos os experimentos na Antártica, na África do Sul e na Islândia, medição da trajetória do Sol e da Lua. O Sol e da Lua estão dentro do envelope atmosférico. Tanto é que a coisa está tão forte. Isso até conversei no passado com o pessoal lá nos Estados Unidos disso, que ela já tinha me falado, a pessoa. Olha, a gente vai ter que começar a acomodar o negócio porque realmente o modelo está vazando. Porque com o avanço tecnológico a gente consegue fazer determinadas coisas que 10 anos atrás não conseguia. Então tem muita gente, e com a internet, por isso que eles querem censurar a internet. O intercâmbio de informações está muito forte e a gente está desmontando a mentira. Então o que acontece? As medidas que a gente fez de trajetória já prova cabal, não existe, a Terra não gira em torno do Sol, não existe. Não tem Sol, um sistema solar, é totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. Resumindo o que os seres, por isso é aquele negócio, os seres mandam a gente fazer, eles falam um pouquinho e mandam a gente fazer a pesquisa. É por isso que é importante ter essa relação cara a cara com os caras filmando, porque senão ninguém acredita. E também a gente não trata com ato de fé. Nós tratamos com pesquisas direcionadas pelos seres justamente para corroborar o que a gente está falando. O problema é o seguinte, a gente tem, vamos dizer, o peso da fé no sentido de que a pessoa fala NASA, ai meu Deus, a NASA, acha que a NASA é um centro de excelência, de ponta, de coisa, e não é. É um centro de mentirosos que inventaram todo esse sistema aí para as pessoas. Você, através dos experimentos que quando os parceiros dão, olha, vocês vão fazer assim, 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 assim. Gente, o que a gente descobriu de coisa é surreal. Com coisas, com apetrechos mais ou menos simples até. Mas eles falaram, vocês vão na Antártica. Por isso que eles insistiram para a gente ir na Antártica. E a gente só conseguiu ir na Antártica. Ninguém vai na Antártica. Não sei se você sabe, mas é quase impossível você ir para a Antártica. Você tem que ter vamos dizer, um acesso, porque é base militar, é zona restrita. Por que isso? Porque existe um monte de anomalias lá que não querem que ninguém veja. Só que, por causa do documentário da Terra Convexa, que a gente ganhou aqui, ó, medalhinha ali, ganhamos deles. Eles abriram acesso para a Antártica para a gente. E chegamos lá, inclusive junto com eles, falaram, olha, o Sol aqui é anômalo. Eles até com medo de falar. E a gente sabe que não tem sistema solar, que ele é pequeno, está dentro do envelope atmosférico, papapá, as medições assim, 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 assim. Ou seja... Então o homem não foi para a Lua. Não foi, isso aí eu já ouvi, inclusive lá, com esse pessoal da NASA, que eu não posso dar detalhe, eles já falaram pra gente, não tem como. Os japoneses que Ninguém filmaram foi. lá. Ninguém, é tudo mentira, Nem tudo naves fake. não tripuladas. Nada, é tudo CGI, não conseguiram ir lá. Existe também o cinturão de Van Allen, que nada que respira atravessa, nada. E eu tenho um filme da NASA, feito por um cientista, e é oficial da NASA, que ele está falando do projeto Artemis. Essa nova cápsula espacial que eles estão desenvolvendo. E ele explicando exatamente isso. Nós estamos desenvolvendo aqui porque nada passa o cinturão de Van Allen. Ou seja, o cara é tão desavisado que ele esqueceu que mentiram para a população que foram para a Lua nos anos 60. Ou seja, o nível deles é tão louco. A arrogância deles de saber que a população não vai duvidar deles, nunca, é tão grande que me deixam passar num vídeo oficial da NASA o cara falando isso, gente. Tá no meu canal, eu tenho um canal lá, um vídeo sobre isso daí. Então, o que acontece? As 49 raças, elas são raças dimensionais. Quer dizer o quê? Que elas advêm de diversas dimensões paralelas até a nossa, vamos dizer, a terceira dimensão. Por exemplo, eu já tive conversação com seres de nona, de 13ª, de 7ª, de 6ª, de 5ª. A dimensão original do Bilu é 5ª dimensão.
Só que, obviamente, com a tecnologia, ele pode ficar físico igual a gente. Era até às 7 horas. Só que com a aceleração da ressonância Schumann, está mais curto. Ele pode ficar 3 horas e pouco físico. Se ele ficar mais, ele fica preso aqui. Ele não consegue voltar, ele densifica e fica que nem a gente, preso. Só que o que acontece? 49 raças já foram de físicos, só que eles passaram porque eles falam para a gente que é o processo evolutivo real, que é a transmutação. O que é isso? Quando você consegue, através de... Vamos colocar dessa maneira para se entender. Vamos dizer, de treinamento, de conhecimento, de tecnologia. Técnicas. Não mesmo. só técnicas, mas como também é um pouco mais complicado. Eu estou botando uma maneira mais simples. Você consegue acelerar os prótons e elétrons das suas células. Você consegue, através de uma alta atividade cerebral sincronizada, tá? Você consegue, vamos dizer, modificar o seu corpo, o tornando mais energia e menos matéria. Chama o processo transmutativo. Os seres falam para a gente que esta é a real evolução do ser humano, porque eles são seres humanos também, que nem a gente, não é monstro. Uhum. É ser humano que nem a gente. Eles falam já na linguagem da dimensão deles. É igual o livro de Urântia. O livro de Urântia fala que não existe outras vidas. Por quê? Porque você só tem uma. Às vezes com corpo de carne, às vezes sem corpo de carne. Então, é só uma vida. Mas aí você diz, tá vendo? Não existe reencarnação. Existe porque aqui a gente tem não existe. vida Não. Ele existe. Existe. Eles falam de reencarnação. Claro, existe reencarnação. Sim. Não, mas a forma com que é abordado no livro de Urântia dá a entender que só existe uma vida. É uma vida em várias dimensões. Eu tenho até o livro ali em cima, o livro de Urântia. Eu já li 30 anos atrás. Usando vários corpos, né? Acredito que esse ensinamento sobre a Terra convexa é algo pertencente à dimensão deles, porque realmente, para eles, o tempo é diferente, o espaço é diferente, não. Tudo interage ao mesmo tempo. Peraí, deixa eu abrir um parêntese. A Terra convexa não é uma coisa deles. Eles chegaram para a gente e falaram: a Terra, vocês não sabem onde vocês estão. A Terra não é um globo. A Terra é totalmente diferente. Ela tem 9 anéis, vocês estão no primeiro anel. Vocês vão fazer experimentos físicos comprováveis, que podem ser repetidos, que vocês vão mostrar para as pessoas que não existe curvatura. Se não existe curvatura, não é um globo. Existem as equações que a NASA coloca e tudo, de curvatura, tantos quilômetros. Nós fizemos isso, demonstramos aqui a Terra nossa, onde vivemos, não é como o pessoal fala, não existe. Tá. Não é deixa uma... eu te falar. Então, nunca nenhuma nave saiu da Terra e tirou foto da Terra. Todas as fotos que você vê, isso é tudo CGI. Inclusive, se você entrar no site da NASA, eles vão estar falando, é tudo uma composição de computação gráfica. Eu sei que é difícil, é complicado, porque a gente está acostumado. Até nós, quando ouvi, eu ouvi da boca do Bilu. Porque é o seguinte, existem várias dimensões, né? Existem várias dimensões. Existem. E dependendo da dimensão que você esteja atuando, que você, mesmo no campo físico, mas se você já estiver vibrando na frequência da quinta, os teus equipamentos, a tua medição, ela vai ser naquele campo vibratório. Não, olha, me desculpa, me perdoe, mas eu vou discordar de você. Posso falar uma coisa? Nossos foram feitos aqui, na terceira dimensão, mostrando a situação toda. Não só isso, porque depois, conversando, já com inúmeros grupos em vários lugares, todo mundo já chegou nessa conclusão também, fazendo outros experimentos. É a Terra, gente, não é desse jeito. Posso falar um negócio aqui rápido? Vou falar uma coisa aqui rápido.
Durante uns 20 anos, eu estudei hebraico e aramaico a fundo e acabei em 2001 indo para o Kabbalah Center, com o Ravi Berg em Los Angeles, e não fazia acepção entre judeu e não judeu. O canal está aberto, a Tesla está pulsando, vem para cá. Era algo assim impressionante, tá? Tem um livro chamado Sefer Yetzirah, que dizem que a autoria foi o patriarca Abraão, que era um astrofísico e tal, e eu fiquei numa folha do Sefer Yetzirah 4 anos, em 2 folhas, 4 anos. E aí, um dia, de madrugada, fazendo algumas respirações, a frequência cerebral vai muito alto, é sempre de noite, né? Realmente, esses anéis que o Felipe fala, no livro Sefer Yetzirah, estão todos lá catalogados, inclusive com as fórmulas e as frequências. Os patriarcas antigos, que sabiam mexer na astrofísica do planeta, eles tinham acesso a essa tecnologia. Cara, eles criavam corpos, faziam coisas impressionantes. Infelizmente, a coisa acaba virando mística e as pessoas acabam transformando as coisas em religião e adoração. Aí você perdeu a ciência, você tem a queda. Quando você transforma a ciência em religião, você arrebenta o planeta inteiro. Você estupra 8 bilhões de pessoas. Isso aí, beleza. Exatamente isso aí, Johnny. Quando a gente chegou nos Emirados, que a gente teve essas conversas reservadas com o pessoal da família real lá, eles mostraram para a gente um bando de pergaminho, de escrito, que ninguém tem acesso. Isso aí é fechado. Que eles falaram, olha aqui, nós chamamos vocês para cá depois que a gente viu o documentário da Terra Conversa. Vocês sabem o que vocês estão falando, porque a gente tem isso aqui na nossa tradição há milênios. Os pergaminhos, tem mapas antigos, tem um monte de coisa. Eles já sabiam de tudo. Das navegações todas. Na verdade, o Islã, ele começa lá atrás, né? Porque ele é a terceira religião abraâmica. Então, ele pega tudo, ele lê tudo lá para trás. Mas o Islã é recente, o Islã tem 1.800 anos. Muito recente. Esses pergaminhos, esses escritos, são escritos de 5.000 anos, de 8.000 anos. Tem antediluvianos que as pessoas não sabem, pensam que a família real dos Emirados pensam que são árabes. Eles são persas, eles vieram do Irã. Tá? E tem uma história ali atrás de 150.000 anos. Ou seja, totalmente diferente. Ou seja, como eles viram que a gente chegou nessa coisa e sabiam de quem... O interessante foi esse. Eles sabiam quem eram as 49 raças, sabiam quem está por trás, sabiam. Então eles falaram, bem, com vocês a gente joga aberto. E jogaram na mesa o negócio todo. Ou seja, eles sabem muito, só que não desce para o povo. Mas já vai abrir, hein? Essa coisa toda vai ser conhecida. Não, tem falando, que abrir. Os seres falam vai abrir tudo. Chega de cegueira na Terra. Chega de esquecimento. Vai ser... É para não dar um susto muito grande na população. Os seres mandaram a gente dar uma quebrada de gelo com esses documentários todos, com tudo isso que a gente vem fazendo. Ratanabá vai ser uma bomba, porque Ratanabá vai mostrar a importância do Brasil, a importância da Amazônia, o quão antigo é a presença deles aqui, 450 milhões de anos. 400 milhões de anos. Vai revolucionar tudo, vai esculhambar com essa teoria darwiniana aí, que inclusive em 2003, 2004, tinha um cientista americano que ele era um dos 5 maiores geneticistas do mundo. Ele passou 1 ano vindo todo mês para Dáquila, porque os seres falaram, ele é americano, mas a mãe é brasileira, e o primo dele é o advogado de Dáquila. Na época, até hoje né? Quase 25, quase 30 anos. Chamaram ele, porque eles iam fazer uma proposta para ele. Então chamaram ele para ele vir em Dáquila para fazer determinados treinamentos lá. E eu é que levava ele para fazer os treinamentos. Durante esse ano, ele e eu, né, fizemos contato, mas na cara nossa, com um monte de gente para mostrar para o cientista que era real.
Fizemos contato com um de 12 metros de altura, com um pleidiano que tinha 3 metros de altura, veio na cara nossa, outros flutuando. Foram coisas do Arco da Velha. Eu, ele e mais 2 pessoas juntas, também de Dáquilo. Aí, no final das contas, quando ele pegou confiança, viu que o negócio era real, me chega ele com o projeto Genoma debaixo do braço. Chegou lá, o Urandir me chamou para a reunião junto, você tem que ser testemunha. Eu testemunhei, estava lá dentro. Ele foi um dos membros do projeto Genoma, que fez o sequenciamento todinho, chegou lá, abriu e falou um monte de coisa. O que eu posso falar é que ele falou que eles sabiam que a teoria darwiniana era totalmente fake, ninguém veio do macaco depois do sequenciamento genético, sabem que houve intervenções tecnológicas que eles não sabem o que foi no nosso DNA, eles sabem, e ele queria saber, ele sabia do prolongamento da vida, sabia dessa situação toda de doença, ele sabia, mas eles não tinham a tecnologia. E como ele viu que a gente tinha, de fato, a parceria com os seres, ele veio perguntar, olha, eu posso fazer assim, assim, assado, você me diz aqui o que é esse aqui, o que é isso aqui, o que é isso aqui. E eu ouvindo. Arandir, pois não, foi lá, falou com os seres, voltou, sentou e deu uma aula de genética para o cara. Que eu só vi o cara suar. Ele falava português, né? Eu só vi ele suando. E eu não entendia nada, porque não é a minha área, assim, tenho conhecimentos rudimentares. Ouvi aquilo tudo e ele pá, o Urandir dando uma aula. A única coisa que eu lembro foi uma frase que é a ponte mitocondrial, que esse é um dos segredos lá e tal. E ele virou, no final, ficou 1 hora falando, eu ouvindo aquilo, o cientista com o olho desse tamanho. Incorporado, oi? Né? Urandir incorporado. De jeito nenhum não existe incorporação. De jeito nenhum. Então, não existe incorporação. Como é que ele obteve esse conhecimento? Ele obteve conhecimento justamente por isso. Quando eu falei para você que ele foi treinado pelos seres, ele foi levado várias vezes, os seres vinham, davam aula para a gente, como faz com a gente. Eles dão aula para a gente. Entendi. Ele aprendeu com os seres direto, que nem a gente. A gente hoje aprende com eles sobre tecnologia, sobre um monte de coisa. A gente senta, eles vêm, bota as câmeras. Eu estudei de outra galáxia por 5 anos, num ashram aqui. Eles vinham, e eu não vou nem entrar em detalhe, porque senão é outra live, como diz o João. O Maio, tu tem que fazer as tuas lives, mas eu prefiro não, eu prefiro escutar e corroborar, porque eu sei que é por aí. Para a maioria das pessoas que é leiga, não, isso não pode, mas eu sei que pode. Não, mas eu digo assim, mesmo. Bem, aquele negócio, eu tô relatando os fatos que eu presenciei no meu olho, que ninguém me contou. Não é? Isso. Eu estou relatando, meu intuito é plantar uma semente. Pessoal, o negócio é real, acontece, está acontecendo. Temos aqui uma quantidade de provas físicas, também, né? Tem um monte de provas, mas assim... Tem que deixar bem claro, o Urandir não incorpora, não tem nada de incorporação, não existe incorporação em Dáquila, não tem canalização, não tem nudo. Toda a interação nossa é física, verbal, cara a cara, senta, os seres vêm na nossa frente, filmando, grava tudo, pergunta, fala. É uma conversa, como a gente está conversando. Urandir, desde pequeno, foi treinado, teve com eles inúmeras vezes, ele foi treinado em inúmeros assuntos, muito mais do que a gente, óbvio que ele tem muito mais tempo, desde pequeno. E, como eu falei para você, o cara chegou com o projeto Genoma, jogou lá, fez as perguntas, o Urandir anotou, vou falar com os seres. Foi lá, sentou, falou, passou umas 2 horas, ele voltou, sentou, ele falou, olha, eles me falaram isso, e ficou 2 horas explicando para o cara. E o cara babando. E aí, no final das contas, ele falou, só tem um pequeno problema que os seres me falaram. Eu não posso te explicar como que é a tal da ponte mitocondrial, como que é isso, como que é isso, como que é isso. E quais os 2 genes. Ele queria saber os 2 genes responsáveis pelo envelhecimento. Eles não deixaram ele passar. Aí o Urandir virou para ele e falou, olha, os seres não me autorizaram a te passar essas informações. Por quê? Porque você tem uma determinada situação acontecendo, eu não posso falar aberto aqui, porque é complicado, mas... Tem uma situação que os seres tinham alertado a gente que ele estava fazendo, ele não foi correto no acordo que a gente estava propondo para ele, e que ele falou que ele ia ganhar o prêmio Nobel, que ele ia ficar muito rico, mas não ia passar para a população.
e os seres querem repassar as tecnologias para a população. E ele não ia fazer isso. E cortaram ele. E aí ele saiu enfurecido, saí junto com ele, fiquei muito amigo dele, esse ano e pouco, né, sempre fazendo as coisas. Eu não acredito, isso é uma loucura, e que não sei o quê, que absurdo. Eu falei, cara, mas os caras falaram, né, porra? Ou seja, olha aí é que entra a ganância, o ego, o cara, um cientista de nível mundial, não é? Viu que lá tinha os seres, teve cara a cara com os seres dezenas de vezes, dezenas, não foi uma, dezenas de vezes. E o que o cara vem? Ele vem querendo o quê? Com o interesse pessoal dele, querendo se dar bem. Ou seja, por isso que é difícil. Por isso que levou tanto tempo para os seres formarem um núcleo duro, terem umas pessoas de confiança que eles treinaram, que eles falam toda hora lá e repassam as informações e dão os direcionamentos, que são pessoas que conquistaram a confiança deles para eles estarem repassando o tipo de tecnologia que a gente está recebendo e que já a população vai ter acesso a um monte de coisa concreta que vai mudar o dia a dia. Porque esse papo todo, como eu gosto de falar, esse papo de ser extraterrestre, dessas informações todas, é muito lindo, muito bonito, muito interessante, mas se você não tem onde morar, se você passa fome, se você está na rua aí em situação de precariedade e miséria, nada disso adianta, isso não significa nada, são palavras bonitas que morrem amanhã. Isso não serve para nada, não enche a barriga de ninguém, não traz saúde para ninguém, não traz um prolongamento de vida. Quando eu falo prolongamento de vida, eu estou falando 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000 anos. Sim. Não é 120, 150, como o nego vem falando. Não é isso. É uma coisa contundente. Isso aí é uma conversa muito bonita, muito abstrata, que para a população, 90% da população aí, não serve para nada. Por isso que os seres também não estão muito aí, vamos botar assim, entre aspas, para esse tipo de, sabe, de ficar... Por isso que eles, na deles, eles estão falando para a gente falar mais abertamente, porque já eles vão escancarar, vão se mostrar para todos e vão falar, galera, estamos aqui, mas é ali, aquele grupinho ali, eles não vão falar com governos, não vão falar com lideranças religiosas, não vão falar com academia, com cientista, com ONU, com nada disso. Não vão, já falaram para a gente. Nós treinamos um grupo para justamente intermediar. Um grupo que a gente tenha confiança, que não vai distorcer, que não vai desviar, que vai realmente implementar o que a gente está implementando, colocando essas tecnologias todas, para quê? Para mudar concretamente a situação da população desse mundinho aqui. Se é um globo, se não é globo, né? O povo aí que morre de fome não está nem aí, ele quer ver o que eu vou comer amanhã, o que meus filhos vão comer amanhã, onde é que eu vou estar? Eu estou doente, terminal, como é que é? Meu filho doente, meu filho não sei... Com isso, você é demônio. Você não pode se preocupar com essas pessoas, porque senão você é do mal. Na Terra, os valores são tão invertidos, que isso se torna uma verdade universal. Se você se preocupar com o próximo, você é ruim. Mas não vamos entrar nesse aspecto. Mas é aquele negócio. Isso daí por isso que assim, nós estamos no nosso caminho, implementando, está expandindo aí a coisa. Já a gente vai conseguir, porque é o que mais a gente quer, o que mais a gente tem no coração é justamente proporcionar essa grande virada, essa grande libertação aí desse sistema absurdo de mentiras, de prisão, de restrição, de precariedade, não é? de falta de abundância da terra. Gente, uma vez eu fiquei poucas vezes assim nessas conversas que a gente tem, você fica muito, né, tocado com determinadas situações, porque é tão pragmático o negócio. Mais uma vez o Bilu conversando com a gente, é mais o Bilu porque ele é que é o gerente, tem vários outros, mas ele é que administra, ele é que é o diretor ali da situação que está mais com a gente. Ele virou e falou, a Terra não era para ser esse inferno que vocês visam, essa miséria, essa loucura, era para ser um paraíso maravilhoso. Só que esses caras aí, esses Anunnaki, pintaram e bordaram, escravizaram vocês, montaram essa prisão mental onde vocês vivem, esse mundo da carochinha que a gente chama de Matrix, que é uma analogia maravilhosa, e, poxa, a gente tem que acabar com isso, e a única maneira é através de informação, conhecimento e as tecnologias,
Porque senão você não nivela. Não adianta nada, vai ficar até amanhã falando da beleza dos seres. Completamente contra os métodos Anunnaki. O Felipe, claro. O Maia, tem uma situação, a gente tem que tomar, como o Felipe diz, a gente tem muito cuidado com as informações que chegam, porque tem muito boi e piranha na linha, no engodo da comunicação. Mas eu andei acompanhando alguns grupos que estavam ligados ao Michael Salla, o americano. O Felipe conhece o Michael Salla, né? E esse americano, o Tuck, tem 10 milhões de pessoas que ele fala. O disclosure aconteceu, não tem como mais segurar. Né? Mas teve uma situação que me deu uma felicidade aqui de madrugada, mas muito grande. O mais forte foi o jogo de futebol que eu fui assistir de vocês, que já era um jogo antigo. Foi tanta energia na minha cadeira que eu tive para a rua andar. A tanta energia do jogo, uma loucura aquilo. A tecnologia que eles estão usando. MDPL, isso aí. Aí uma pessoa anômala, que ela não se revela assim, até os cuidados são importantes, chamado JP. Parece que é um cara enfronhado das Forças Armadas Americanas, também está conectando outro grupo também e tal. E a estrutura das arcas. O Shoah, na época, em 78, 79, falava muito dessas tecnologias que estão no oceano, né? E aí, evidentemente, que esses grupos, como a gente falou, esses nomes, BlackRock e tal, tentam manipular junto com os fardados, né? E aconteceu um fenômeno que eu fiquei, assim, extremamente vibrando aqui madrugada. Um desses seres, de uma dessas hierarquias, perguntou para ele: vocês, por acaso, têm contato com os índios astecas? E falou: olha, eu conheço um pessoal que pode conectá-los. E arrumaram a estrutura, eles foram para esse local, no meio do oceano, porque parece que essa hierarquia tirou esses campos vibratórios das faixas litorâneas, porque os governos, mais uma vez, queriam pegar um negócio que é para a humanidade, para o universo, para monopolizar. E aí eles estão mexendo nessas arcas, segundo eles, tá? Há 10 anos só conseguiram ligar 8%. E aí esses índios que não têm faculdade, que não têm PhD, que às vezes mal sabem escrever, levaram as paramentas e começaram a cantar cânticos ancestrais. E aconteceu um fenômeno, aquelas estruturas começaram a pulsar e chegaram a 90% de ativação com os caras que não sabem ler, que não têm curso superior, que não moraram não sei aonde. E aí parece que esses seres chegaram a um acordo. Nós não queremos mais fardados aqui. Isso parece que tem 3 semanas. Nós queremos civis, pessoas com a frequência cerebral alta, a nível de 800 ciclos, que possam, com a sua frequência, com a sua alegria, eles falavam tiferet, alegria, vibração, samba no pé, fazer esses equipamentos ligarem com alegria. Eu paro por aqui. É o que o Bilu fala, a alegria é a frequência mais alta, é a vibração mais alta que tem. Você falou em atividade cerebral, eu lembrei que a doutora Gilda Moura, ela trouxe o Dr. Norton, da Universidade de Illinois, em 98. Eu acho que apareceu até no Globo Repórter, eu tenho a imagem aqui. Do Urandir, foi fazer uma medição da atividade cerebral do Urandir em estado relaxado. Chegou a 150 mil ciclos. O Dr. Norton ficava assim, o que é isso, não sei o quê. Aí, Urandir, isso é tecnologia, isso é o treinamento dos parceiros, ué. 150 mil ciclos. O negócio é complicado. Mas é aquele negócio, eu tenho imagem. Se quiser que eu ilustre, eu dou uma ilustradinha aqui. E aí eu fico ouvindo aquelas pessoas dizendo bem assim, não, esse aí não tem credibilidade porque não tem PhD.
Esse não tem credibilidade porque não foi para a faculdade. Esse não tem credibilidade porque é um ninguém. Aí eu fico olhando assim, em pensar que as naves elas se locomovem com a força do pensamento, aquilo ali que os indígenas fizeram, nós mesmos que contatamos o Lai, ele nos levou para uma região onde havia povos intraterrenos, uma civilização intraterrena, e eles disseram: esses intraterrenos interagem com os indígenas que estão lá. E eles funcionam como guardiões das entradas para os mundos intraterrenos. E aí? Vai explicar para uma pessoa dessa que um indígena que nunca estudou em escola tradicional interage com seres do interior da Terra e, né? Mas é por aí. As pessoas, aconteceu isso agora com a gente, com o Chavante. Os Chavante vieram, veio o Bilu na cara deles, conversou em Chavante, depois a gente perguntou, porque a gente não entendia, tá falando de Chavante. Aí eles lá, ele falou um monte de coisa, um bando de ponto de entrada que eles têm. Aí eles contaram, eu não posso falar também, que eles pediram, a gente não pode falar. Tanto é que quando eles foram falar com a gente, mandou trancar tudo lá em Dáquila, mandou trancar o auditório nosso e tal, coisas do Arco da Velha lá, e eles sabiam de tudo. Ou seja, é muito engraçado isso. É muito engraçado mesmo. Mas olha só, nós vamos, então, neste episódio, você aqui. Obrigada, João, por ter trazido o Felipe até nós, tá? Felipe, muito obrigada pelas informações. Olha, eu quero agradecer a Neide, porque quando eu comecei a ouvir a Dáquila em dezembro, eu tentei vários contatos, e essa alma super gentil, a Neide, que eu não conheço pessoalmente, nós travamos assim um petit comitê de zap que foi uma loucura. Neide, obrigado por teu contato com a galera aí. Fez o meio de campo todo, isso aí, agradecer aqui a Neide, do Rio de Janeiro, do nosso núcleo, Dáquila do Rio de Janeiro. Brigadão, e ó, final de fevereiro eu tô aí, vamos fazer uma conversa aí ao vivo. Aí a gente vai rasgar o verbo. Porque tem coisa que não dá para falar aberto, né? Eu queria fazer umas poucas perguntas aqui, uma da Aisha Tuca, que é o seguinte: é possível nos dar informações sobre essas pesquisas, projetos e implantações de tecnologias extraterrestres em Abu Dhabi? Assim, muito pincelada, né? É como eu mostro, como eu falei, se quiser eu mostro, tem um monte de imagem aqui. Várias tecnologias. Plantação no deserto, tem capacitores de última geração para computador quântico. Você consegue postar essas fotos aí de onde você está? Você não pode deixar eu abrir, eu posso compartilhar a tela aqui, eu jogo na tela agora. Eu quero, como é que... Manda que eu compartilho. Não precisa mandar, não, eu compartilho agora aqui.